Programa. Então, aqui, por estímulo adjacente, ou algumas pessoas chamam também em alguns livros, né, estão escrito que é o programa localizado pela articulação adjacente. Aqui eu percebi ao longo de alguns anos, porque no começo eu estudava esse programa e, e a proposta na literatura explicando eles, eu não conseguia entender muito bem, parecia que aquela explicação não estava focando. Conforme você vai adquirindo experiência de treino, estudando um pouco mais, você começa a identificar que algumas coisas não estão tendo coerência. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas, na literatura, existem algumas confusões desse programa por estímulo adjacente ou localizado pela articulação adjacente. Eles colocam na frente, entre aspas, um modelo de pré-exaustão, que é um método de treinamento. Eu acredito que isso tenha acontecido por causa de algum erro de tradução, algum artigo ou até mesmo alguma literatura, alguma biografia, né, algum livro que estava escrito em inglês ou em outra língua e durante a tradução esse tradutor teve um entendimento por causa da forma de uma maneira um pouco errônea, podemos dizer assim, com todo respeito a esses grandes pesquisadores aí e profissionais da musculação, mas eu não consegui entender, porque eles falavam que era o estímulo adjacente era o mesmo que o pré-exaustão. O pré-exaustão, para vocês entenderem, ele é um modelo de treino, ele é um método de treino que consiste em você realizar alguns exercícios uniarticulares, provocar uma exaustão nesse grupo musculares e depois passar por outros exercícios sequenciais multiarticulares que usam sinergista, porque os uniarticulares não usam sinergista. Então vocês vão entender melhor com o exemplo que eu vou dar. No trabalho de peito, usando pré-exaustão, ao invés de eu começar pelo supino, eu começaria pelos crucifixos. Então o indivíduo faz algumas séries no crucifixo, lembrando que o crucifixo quase nada pega de tríceps, né? Está só estabilizando, mas eu já estou fadigando o peito. Depois eu vou para um pec deck ou um crossover, tanto faz, qual seria a escolha, mas eu também neles eu não estou usando tríceps como sinergista, apenas como estabilizador, mas o peitoral está fadigando. E depois do crucifixo e do pec deck, aí sim ele vai para um supino, ele já chega lá no supino com o peitoral com exaustão, cansado, fadigado. Por isso começa uma pré-exaustão. Você provoca uma pré-exaustão antes de você realizar os exercícios principais, multiarticulares, que você usa sinergista. E aí eu vou fazer o supino, que eu vou usar como sinergista o tríceps. Então, veja bem, esse é um método de pré-exaustão, que não tem nada a ver com o programa de treino localizado por grupo adjacente ou localizado pela articulação adjacente ou mesmo por estímulo adjacente, enfim, porque o significado da palavra adjacente está aqui, ó, foi lá no dicionário. Então, adjacente, ó, que é o que é posto ao lado de, junto, situado em local próximo, contínuo, é um vizinho. Então eu não consegui entender, mas espera aí, se é adjacente, localizado pela articulação adjacente é algo próximo, é algo contínuo, então eu não batia, eu pensava, mas eu não vou usar aqui, esse programa trata de uma coisa, a método trata de outra, por que estão confundindo programa de treinamento com o método pré-exaustão? Não, aí foi quando eu consegui identificar que o programa de treinamento ele tem muito adjacente, ele tem muito mais a ver com um estímulo sequencial. Então ele utiliza grupos musculares dentro de uma sequência de estímulo. Aproveita o aquecimento e o pré-estímulo, não uma pré-exaustão. Talvez aqui que na hora da tradução começaram a confundir. Ele aproveita um pré-estímulo e não uma pré-exaustão e confundir isso com o método de pré-exaustão. Tá? E essa montagem normalmente é utilizada em programas de indivíduos intermediários e também avançados. Como seria então essa sequência de estímulo? Imagine assim, o indivíduo trabalha peito. Quando ele faz peito, ele já está usando tríceps e está usando ombro. Então, após o treino de peito, o ombro dele está muito aquecido.
ele aproveita e na sequência faz ombro, no mesma sessão de treino. Depois que ele faz ombro, ele aproveita que o tríceps está fadigado, está pré-exausto, né? Está pré-fadigado ali, aí sim os conceitos de pré-exaustão, de pré-fadigado, mas não usar o método exaustão, orientar na literatura que nesse programa usa um método. Não, nesse programa eu posso usar um monte de método, que nós vamos ver daqui a pouco, não precisa ser necessariamente o pré-exaustão. E aí, como o tríceps ele já está fadigado pelos exercícios de peito e de ombro, eu aproveito e faço mais um, dois exercícios de tríceps propriamente dito, e aí sim, eu localizei pela articulação adjacente, ou o programa foi por estímulo adjacente. Ele fez peito, aqueceu ombro. Na sequência, ele fez ombro. O tríceps já estava aquecido com a pré-exaustão, ele já fez o tríceps. Então, o mesmo exemplo, por exemplo, quando eu faço costas. Eu trabalho costas, já estou com o meu trapézio ali aquecido, faço trapézio. Para costa, eu já estou também com o bíceps, já faço costas com o bíceps. Isso é localizado pela articulação adjacente, aquilo que é mais comum que a gente vê na realidade na musculação, né, pessoal? E aí, ó, aqui tem, por exemplo, aqui o que eu falei, ó, um exemplo. Na segunda-feira, peito, ombro, tríceps. Na terça-feira, costas, trapézio e bíceps. Na quarta-feira, coxas e panturrilhas. Quando eu estou fazendo, por exemplo, flexão para posteriores de coxa, mesa flexora, flexora em pé, cadeira flexora, está ativando panturrilha, eu já venho para a panturrilha. Então, você percebe que está tudo adjacente, né? E aí, quinta, sexta e sábado eu iria repetir. Isso aqui é só um modelo, tá, gente? Isso aqui, o pensamento de vocês aí, com o conhecimento que vocês têm e estão adquirindo, vai abrir um leque para um monte de possibilidades de divisão de treino aí, tá bom? E aqui, ó, programa localizado por articulação. Aqui é um programa que eu vou localizar a articulação. Então eu penso qual é a articulação que vai ser trabalhada hoje e os músculos envoltos dessa articulação. Trabalha os grupos musculares envolvidos em uma articulação específica, normalmente utilizado para indivíduos intermediários e também avançados, ok? Então, por exemplo, ó, eu trabalho peito com costas. Então, é a minha articulação do ombro, e eu vou estar trabalhando ali o peito e costas. Então, é como se fosse um programa agonista e antagonista. Existe também, né? Lembra que eu expliquei sobre agonista e antagonista? E eu posso usar esse programa com o método agonista e antagonista ou não. Porque aqui é um programa, existe o método agonista e antagonista. O que seria o método agonista e antagonista? É quando eu uso, e aí, necessariamente, quando eu quero usar um método agonista e antagonista, eu preciso usar um programa agonista e antagonista. Mas quando eu uso um programa agonista e antagonista, não necessariamente eu preciso usar o método agonista e antagonista. Nossa, professor Deis, agora você me falou umas coisas aí que eu não entendi, foi nada, me confundiu tudo. Vamos lá, eu vou explicar melhor para vocês. O programa agonista e antagonista quer dizer que eu tenho que treinar em cima da mesma articulação. Então vamos falar do peito e costa, que eu tenho certeza que vocês já entenderam. Eu faço peito, eu treino peito, e depois que eu treino peito, eu treino costas. E eu posso usar vários programas, vários métodos para treinar esse peito aqui primeiro. Pirâmide crescente, pirâmide decrescente, o drop set, tudo isso é método. E depois que eu acabar de usar para treinar o peito, eu vou lá treinar costas. E aí eu vou usar vários outros métodos. Tá? Então eu usei o programa localizado por articulação, mas ou seja, o programa que é um agonista e antagonista, porque esse programa ele é agonista e antagonista, porque eu vou usar bíceps com tríceps, peito com costa, coxa anterior com coxa posterior, esse programa ele é um agonista e antagonista. Mas existe também o método agonista e antagonista. O que seria usar o método aqui? Ao invés de eu treinar todos os exercícios de peito com outros métodos e depois treinar todos os exercícios de costas com outros métodos, eu vou treinar junto com o método agonista e antagonista. Então eu monto um exercício de supino e monto um exercício de remada alta. O indivíduo ele vai lá, faz uma série de peito, tá? E aí ele vem aqui e faz uma série de costas. Então ele está usando o método agonista e antagonista junto com super série, que é quando ele coloca dois exercícios, ele mesclou dois métodos.
quando ele coloca 2 exercícios para grupos musculares diferentes. Super série é isso. Tá? Então, se eu fiz um exercício de bíceps e corri lá no intervalo do bíceps, fiz panturrilha, para depois no intervalo de panturrilha voltar no bíceps, esse é um método super sério. Então, eu usei aqui, eu coloquei 2 exercícios para grupos musculares diferentes. Porém, eu usei o super sério junto com o agonista e antagonista. Então, esses exercícios têm que se antagonizarem um do outro. Estão entendendo? Sim, tenho certeza. Por quê? Então, ele fez supino. No intervalo de supino, ele fez puxadoral. No intervalo de puxadoral, ele voltou no supino. É por isso que eu digo que esse programa localizado por articulação, que também é um antagonista e antagonista, ele pode ser realizado com o método agonista e antagonista, treinando junto, todos os exercícios, eu coloco um peito e costa, vai fazer 3 séries de cada um intercalando. Aí eu coloco outro exercício de peito e costa, vai fazer isso quantos eu determinarem durante o treino. Ou não, eu posso treinar tudo peito primeiro e tudo ou qualquer outro método e tudo costas. Por isso que eu digo, o programa pode ser usado com vários outros métodos, mas pode também ser usado o método agonista e antagonista. Quando eu uso o método agonista e antagonista, o programa precisa ser agonista e antagonista. Quando eu uso, então, o programa localizado por articulação, eu posso usar qualquer método. Mas quando eu uso o método agonista e antagonista, eu preciso necessariamente usar esse programa, não tem outro jeito. Tá ok, pessoal? Quando vocês começarem a entender um pouco mais o que é o programa de treinamento, quais são, quando vocês entenderem melhor o que é os métodos, o que são os métodos de treinamento, vocês vão começar a entender um pouquinho melhor, tá? E aí foi o que eu acabei de falar, né? Pode ou não ser usado agonista e antagonista. E aí o programa misto nada mais é o que eu misturar, usar um programa e outro programa.